Pessoal, então pegando um gancho aí dos choques que a gente vem estudando, foi um tema proposto dentro do bloco da infectologia, pensando no tratamento do paciente crítico na UTI num contexto de sepse e choque séptico, que é justamente o tratamento com os antibióticos, né? Infusão prolongada, né, estendida ou contínua de antibiótico-terapias de beta-lactâmicos versus a infusão intermitente padrão que nós conhecemos. No contexto do paciente séptico e em choque séptico nas UTIs, com base principalmente nesse trial que saiu esse ano no JAMA, que é o BLIND-3 Trial, e da revisão sistemática da meta-análise que o próprio grupo de investigadores fez e o editorial do JAMA aí de junho de 2024. Essa é a cara do trabalho. O trabalho estuda a infusão intermitente dos beta-lactâmicos versus a infusão contínua nos pacientes criticamente enfermos com sepse. E é um trabalho que foi publicado em 12 de junho de 2024, então é um tema bastante recente para a gente discutir. Qual é a importância? Pensando nos beta-lactâmicos, a gente tem que uma farmacocinética, uma farmacodinâmica desses fármacos fazem com que a maior parte deles precisem de um tempo, né, acima da concentração inibitória mínima, prolongado para que tenha um efeito bactericida mais importante. Então, eu preciso que o tempo acima da MIC seja maior, muitas vezes para ter um efeito bactericida melhor. E o que acontece no paciente crítico, no paciente da emergência e da UTI, nesse contexto da sepse e do choque séptico, é que muitas vezes eu vou ter naturalmente, pela própria fisiopatologia desse choque, uma redução do tempo acima da curva aí da MIC para esses antibióticos. Por quê? Por exemplo, em fases iniciais da sepse, do choque séptico, eu vou ter um choque hiperdinâmico, com débito cardíaco elevado, inclusive nas primeiras horas e nos primeiros dias, com aumento do clearance renal, um aumento do clearance de creatinina e, portanto, uma depuração maior desses fármacos, que por si só já reduziria esse tempo aí acima da MIC dos beta-lactâmicos, além de que é um paciente que tem um choque distributivo, eu estou aumentando a permeabilidade capilar desse paciente, então eu estou aumentando o volume de distribuição, a perda para terceiro espaço e reduzindo ainda mais o nível plasmático desses antibióticos. Então, em teoria, faz muito sentido que se a gente tentar aumentar o tempo de infusão, prolongar o tempo de infusão desses beta-lactâmicos, a gente talvez consiga manter um tempo acima da MIC maior, um efeito bactericida também maior e talvez um desfecho melhor desses pacientes. Então essa é a teoria da importância desse trial, que seguiu a vários outros estudos, sendo que um dos outros estudos relevantes antes dele foi o MERCY de 2023 também nesse sentido. E ele é um estudo muito grande que vem na tentativa de provar esse efeito que teoricamente faz muito sentido para esses pacientes, né? E que já vem sendo indicado por grandes guidelines como o Surviving Sepsis Campaign, né, o último Surviving Sepsis Campaign, mesmo sem ter uma evidência robusta dessa prática teórica. Então, com relação à metodologia, esse estudo foi um estudo muito grande, tá? Foi um estudo realizado em 104 UTIs de 7 países, abrangendo 3 continentes, tá? Foram UTIs da Bélgica, da França, da Suécia, da Grã-Bretanha, da Austrália, Nova Zelândia e Malásia. São UTIs de alta renda e alta performance que foram abarcadas nesse estudo, tá? O estudo foi um estudo randomizado, não cego, tá? Realizado no decorrer de 5 anos, de 2018 até 2023, com um segmento após inclusão de 90 dias, para observar o desfecho primário a que se propôs, tá? Os pacientes que foram elegíveis para serem estudados foram pacientes adultos, pacientes com mais de 18 anos, pacientes que tinham uma infecção documentada ou altamente suspeita. Isso daqui eu destaquei porque vai pesar lá na frente com relação às ponderações de pontos fortes e pontos fracos deste estudo. E pacientes que estavam em uso de tazocin ou meropenem por no máximo 24 horas. Pacientes que já estavam em uso de antibiótico-terapia por mais de um dia eram excluídos do estudo. Então tinha que ser um início recente aí dessa antibiótico-terapia. E o último critério de inclusão eram pacientes que preenchiam critérios para sepse, né, do contexto atual, com pelo menos um ou mais critérios aí para disfunção orgânica nas 24 horas que precederam a
inclusão desses pacientes no estudo. Os critérios de exclusão são vários, eu coloquei uma imagem para a gente discorrer de modo mais fluido, tá? Quais que foram os desfechos analisados? Foram vários, primários, secundários e terciários. Aqui eu coloquei o primário e os secundários mais importantes, sendo que o primário é a avaliação da mortalidade por qualquer causa, né, por todas as causas desses pacientes em 90 dias após o tratamento, tá? Os desfechos secundários foram a cura clínica em 14 dias, né, uma nova identificação de germes multiresistentes ou Clostridium difficile nos pacientes que foram estudados e também mortalidade na UTI e dentro do hospital para esses pacientes. Então, nessas 104 UTIs, foram avaliados inicialmente quase 30 mil pacientes, sendo que 21 mil foram excluídos. Tá? Desses aqui, a maior parte, eles preenchiam critérios de exclusão, sendo que a grande maioria, 11 mil pacientes, eles já estavam em uso de antibiótico por mais de 24 horas. Outros critérios de exclusão foram a idade menor que 18 anos, paciente que já estava envolvido em outro estudo, pacientes que já estavam em terapia de substituição renal, que já estavam em suporte artificial de vida, foram automaticamente excluídos. Outros 2.600 pacientes foram excluídos por outros motivos, como eles se recusaram a participar, houve uma recusa da parte médica da participação desse paciente no estudo, eles perderam o recrutamento inicial, de modo que no final desses quase 30 mil pacientes avaliados, 7.202 eles foram elegíveis para o estudo e foram randomizados em dois grupos que eram muito homogêneos entre si. Um grupo que ia receber, a partir da inclusão do estudo, antibiótico intermitente, então meropenem 1 grama a cada 8 horas, Utazocin 4,5 a cada 6 horas, e os que iriam receber em infusão prolongada e infusão contínua esses mesmos antibióticos. Aqui são duas tabelas que mostram para a gente alguns detalhes pormenorizados dos pacientes que foram incluídos dos dois grupos. Eu trouxe mais para elucidar e para exemplificar a homogeneidade que havia entre os dois grupos. Os dois grupos que foram randomizados foram muito similares entre si, sendo que a média de idade dos dois grupos estava aqui em torno dos 59 anos. Os dois grupos tinham uma predominância quase de 2:1 de homens comparado com mulheres. Tá? Os motivos de admissão desses pacientes nas UTIs também eram muito similares. E algumas coisas que eu achei importante da gente destacar para a gente entender a população que a gente está estudando são pacientes que eles já estavam muito provavelmente graves na admissão, na inclusão no estudo. São pacientes que já tinham aí em torno de 65% uma PAM abaixo de 65 nas 24 horas que precederam a randomização. E os dados de uso de vasopressor, eles batem com essa estatística. Então, são pacientes que talvez não estivessem nem apenas em sepse, mas já no contexto de choque séptico. E com uma gravidade ainda aumentada, portanto. E outra coisa que chama atenção é que de todos os pacientes incluídos, claro que nenhum deles estava em uso de antibiótico há mais de um dia, mas 66 a 69,6%, quase 70% dos pacientes já estavam em uso de antibiótico, já haviam recebido aí pelo menos a primeira dose em regime intermitente, tá? Isso também eu escolhi ressaltar porque acho que também vai fazer diferença na análise do nosso desfecho para esse estudo. Então, os resultados, tá? No desfecho primário analisado, que está aqui em cima, tá? A mortalidade por todas as causas em 90 dias após a inclusão no estudo, a gente viu que os pacientes que receberam medicação em infusão contínua, a taxa de mortalidade, a porcentagem foi de 24,9%. Enquanto que os pacientes que receberam antibiótico em infusão intermitente, a gente teve uma mortalidade de 26,8%, com uma taxa absoluta de 1,9%. O intervalo de confiabilidade foi de 95%, com uma estimativa de erro variando aí de menos 4,9% a 1,1% na mortalidade, na diferença de mortalidade desses pacientes. Tudo isso indicando que, embora houvesse uma diferença em número absoluto,
estatisticamente, o estudo não conseguiu comprovar a significância da infusão contínua sobre a infusão intermitente. Contudo, se a gente for variar a imagem, a estimativa de erro, né, abaixo de 0, talvez haja uma significância clínica que este estudo não conseguiu flagrar e que a gente vai colocar na discussão possivelmente que isso pode ter ocorrido e possíveis motivos. E uma coisa que faz a gente pensar que isso realmente pode acontecer para alguma população, algum subgrupo que isso pode ser benéfico, é o efeito secundário que realmente teve um efeito estatisticamente significante, que foi a cura clínica em 14 dias da inclusão e do tratamento. Então, os pacientes que foram submetidos à terapia de infusão contínua, 55,7% receberam, né, alcançaram a cura clínica em 14 dias, comparados aí a 50% do grupo controle dos pacientes que receberam infusão intermitente. Os demais desfechos analisados não houve diferença estatisticamente significante. Então, é um estudo que tem vários pontos fortes, tá? É um estudo que é replicável, é um estudo que tem uma colaboração internacional com 3 continentes diferentes e que tem uma amostra muito significativa, uma amostra homogênea entre os 2 grupos estudados e uma amostra significativa. O outro estudo que tinha uma amostra importante, que foi o MERCI, que foi feito antes, era um grupo praticamente 10 vezes menor do que o grupo que o Blind-3 estudou. Mas as limitações são que é um estudo não cego, até pelo tamanho da amostra que foi colocada, e dentre outras limitações que foram abordadas no corpo pelos investigadores, eu achei muito importante trazer essas duas, tá? Lá no início a gente ressaltou pacientes que estavam com uma infecção conhecida ou com uma alta suspeita. Só que muitos desses pacientes, inclusive que a gente pode talvez nem conseguir analisar, talvez não estivessem infectados, talvez eles estivessem em CIRS por um outro motivo, né? Lá na principal causa de admissão nas UTIs eram pacientes provenientes da emergência, inclusive pacientes vítimas de acidente, pacientes vítimas de trauma externo, que talvez estivessem nesse contexto. Então, eu talvez não pudesse esperar um benefício maior para esses pacientes, sendo que eles nem estivessem infectados e eu não consigo quantificar isso nesse retrospecto. E outra limitação é o uso prévio de antibiótico. 70% dos pacientes incluídos, nenhum deles estava usando há mais de um dia, mas 70% deles já tinham recebido pelo menos uma dose de antibiótico em infusão intermitente. Se a gente pega qualquer guideline de sepse atualmente, tanto de sepse quanto de choque séptico, a evidência mostra pra gente que a mortalidade aumenta exponencialmente a cada hora que eu não faço o tratamento assertivo, o tratamento adequado. Então, talvez isso também tenha limitado o resultado do estudo, porque o estudo eu já tratei um paciente, até se a gente for pegar os níveis de clearance de creatinina que estão aqui na tabela, a gente já tem uma creatinina, um clearance de creatinina que está normal para começar uma redução. Então, talvez a gente estivesse perdendo nessa amostra o paciente que mais se beneficiaria do tratamento em infusão contínua. Então, é um trial que ele não conseguiu provar significância estatística no que ele queria, que seria o desfecho primário da mortalidade em 90 dias, só que, contudo, por tudo que foi pontuado, ele reforça que muito pode haver uma significância clínica e que outros estudos talvez fossem necessários para fazer essa comprovação. Inclusive aqui, ele coloca que pelo estudo, pelas porcentagens que eu já demonstrei, a cada 50 pacientes que eu trato só por alterar a infusão do antibiótico de intermitente para estendido, contínuo, eu já conseguiria melhorar a sobrevida de um desses pacientes, fora o resultado da cura clínica em até 14 dias. E por conta desse desfecho, o mesmo grupo de investigadores, associado a outros investigadores, fizeram uma meta-análise, uma revisão sistemática, para comparar esse estudo com os outros estudos significantes que foram feitos nesse mesmo sentido, para ver se tinha alguma alteração. Tá? Foi um estudo publicado aí em junho de 2024 e foi uma meta-análise que avaliou 18 trials, tá? 18 trials randomizados que comparavam a infusão prolongada e intermitente dos beta-lactâmicos com um N de 9.108 pacientes, lembrando que 7.202 desses pacientes eram do estudo
que a gente já analisou. Foi feita uma pesquisa nessas bases de dados que eu coloquei aqui e contato direto com vários investigadores desses 18 trials que foram incluídos. Os desfechos analisados, sendo que o primário foi o mesmo do BLIND-3, que é a mortalidade por todas as causas em 90 dias, ou o período mais próximo disso nos estudos em que não colocou esse tempo como tempo do desfecho primário, fora os demais desfechos secundários, que também foram elencados aqui. Na análise comparativa, foi feita uma inferência tanto bayesiana quanto frequentista, até para tentar averiguar por mais de uma perspectiva esses resultados, mais uma perspectiva estatística. Foram 17 estudos que foram incluídos finais que analisaram a mortalidade por um período de tempo, sendo que aqui, ó, cadê? Então aqui, né, o BLIND-3, o MERCY está aqui também, aqui nessa linha, que foram incluídos, sendo que eu vou chamar a atenção para o gráfico. Eu trouxe mais pelo gráfico em si do que pelas letrinhas minúsculas. A linha basicamente divide pela inferência estatística e pelos estudos o favorecimento, né, a sugestão de que esses trabalhos favorecem o esquema ou de fusão prolongada ou de fusão intermitente. E quanto maior os quadradinhos, maior o peso desses trabalhos. E quando foi feita a análise estatística desses 17 estudos, a gente vê que a grande maioria, tirando um que estatisticamente é muito pouco significante comparado aos outros, favoreciam a infusão prolongada do antibiótico, com melhora do desfecho, inclusive da mortalidade. Então, o resultado primário, aqui a gente vê também com um índice de confiabilidade de 95%, P de 0,86, né? Ou seja, um risk ratio aí de 0,86 favorecendo. Eu vou até colocar no gráfico para a gente entender melhor depois esse resultado, né, de que houve uma melhora do desfecho primário com a infusão prolongada dos antibióticos e também nos desfechos secundários, né? A clínica, tanto cura quanto microbiológica, determinada por culturas de início e de controle, né, quanto o tempo de permanência em UTI desses pacientes. Tá? E aqui eu só coloquei uma imagem, essa meta-análise, além de colocar esses desfechos e esse grande grupo de pacientes, que são os pacientes criticamente enfermos por sepsis ou choque séptico, ele analisou subgrupos, né? Pacientes que usaram meropenem ou tazocin, pacientes com cultura positiva e negativa, pacientes com infecções por gram negativo e gram positivo, paciente em terapia de substituição renal, paciente com infecção pulmonar ou outra infecção, em sepse ou já em choque séptico, sexo. E não houve diferença entre os subgrupos. Todos os subgrupos analisados, a priori, na meta-análise, se beneficiaram da infusão estendida dos beta-lactâmicos. E aqui são dois gráficos que estão aqui para elucidar justamente aquele resultado do intervalo de confiança e do risk ratio da meta-análise. Tá? Então, o risk ratio seria justamente, o chefe me corrija se eu estiver errada, mas uma comparação entre o que eu estou querendo tratar e o grupo de controle contra o qual eu estou pesquisando uma nova evidência. Então, eu quero que a mortalidade desse grupo que eu estou testando o tratamento seja menor do que a mortalidade do grupo que eu estou comparando. Então, o ideal é que essa análise ela seja abaixo de 1. Significa que os pacientes que eu estou tratando de uma nova forma, que eu estou pesquisando, estão morrendo menos do que os pacientes que eu estou tratando aí com a infusão intermitente. E aqui realmente foi um resultado de 0,86, tá? Com intervalo de confiança aí de 95%. Com a área da curva, as áreas em bege, a área aqui em cinza, demonstrando um benefício para o tratamento da infusão prolongada dos antibióticos, tá? Dos beta-lactâmicos. Ou seja, a meta-análise ela sugere um risco 14% menor de óbito em 90 dias no grupo que faz o beta-lactâmico em infusão prolongada, sendo que eu preciso tratar 26 pacientes para ver esse resultado, esse benefício em um deles, tá? Então, o Jamil finalizou com o editorial, abarcando a discussão desse estudo, dessa meta-análise, parabenizando o N e o nível técnico do estudo e trazendo algumas outras discussões, tá?
Aqui ele reiterou, basicamente, aquela discussão da farmacocinética, da farmacodinâmica, da parte teórica que justificaria esse possível resultado, e contrapondo que talvez a gente não tenha obtido no BLIND-3 o resultado que era esperado desse desfecho, da melhora do desfecho de mortalidade em 90 dias, porque a gente talvez tenha alguns subgrupos que não foram apropriadamente abarcados, né, que a gente não conseguiu contemplar tão bem, que se beneficiariam mais, né? Por exemplo, a fase inicial da sepse do choque séptico, que é quando eu mais modifico a mortalidade no meu paciente tratando. Se talvez a gente iniciar a infusão prolongada nessas primeiras horas, talvez eu tenha um desfecho mais favorável, que é o meu paciente que está hiperdinâmico, o meu paciente que está com clearance de creatinina aumentado, né? Talvez pacientes com infecções por micro-organismos que tenham um MIC elevado, que eu precise aumentar ainda mais esse tempo de infusão acima do MIC, como pacientes com infecções por pseudomonas, também se beneficiem mais. E eles acreditam, né, que a despeito do resultado não estatisticamente significante do trial, mas com a qualidade técnica do trial, com a meta-análise, que os guidelines vão reforçar ainda mais a indicação da infusão dos antibióticos de forma prolongada ou contínua nos pacientes em sepse e choque séptico, tá? Sendo que ele coloca que outras considerações práticas vão ter que ir sendo resolvidas. Por exemplo, o tempo de meia-vida desses antimicrobianos, a estabilidade deles, o tempo de estabilidade após preparo, a via de administração, porque a gente ainda não sabe efeitos colaterais de possível administração conjunta com outras drogas, dentre vários outros, tá? E é isso.